Para começar a nossa análise de hoje, vamos direto ao ponto e desconstruir as chuvas intensas que atingiram o Nordeste do Brasil em maio de 2026. A ideia aqui é deixar qualquer tipo de sensacionalismo totalmente de lado e focar nos fatos. Vamos entender com muita clareza e forte base científica o que exatamente a meteorologia e a geografia nos dizem sobre a verdadeira escala desse evento. A nossa pauta de hoje é dividida em 4 partes. 1. O evento de maio de 2026. 2. A dinâmica do tempo e os DOLs. 3. O clima e o fator antropogênico. E 4. A produção do risco social. Então, começando pela parte 1, o evento de maio de 2026 e as observações de base no Nordeste brasileiro. Em maio de 2026, estados costeiros como Paraíba e Pernambuco registraram acumulados pluviométricos incrivelmente elevados. Mas olha, esses altos volumes de chuva não são apenas números isolados flutuando num gráfico meteorológico, não. Eles expuseram de uma maneira inegável a profunda fragilidade estrutural dessas metrópoles litorâneas. O nosso objetivo central aqui é justamente compreender a física exata por trás de toda essa água que caiu, olhando sempre para a nossa realidade geográfica e atmosférica. Avançando para a parte 2, dinâmica do tempo, onde a gente vai entender as condições atmosféricas de curto prazo. E aqui entram os chamados distúrbios ondulatórios de leste, muito conhecidos pela sigla DOL. Baseando a nossa análise em pesquisadores como Neves, Alcântara e Souza, os DOLs são basicamente sistemas sinóticos centrais. Eles são os grandes protagonistas meteorológicos de curto prazo nessa região. Historicamente, a precipitação no setor oriental do Nordeste é inteiramente moldada pela passagem contínua desses sistemas. Ou seja, entender o comportamento de um DOL é, na prática, entender o próprio motor das chuvas durante aquela estação. E é fascinante ver como esse mecanismo físico funciona. Primeiro, essas ondas atmosféricas viajam meio escondidas, sabe? Uma propagação embebida no fluxo constante dos ventos alísios. Quando esses distúrbios finalmente chegam à faixa litorânea, eles encontram as condições perfeitas de geografia e de temperatura para criar o desenvolvimento de uma tremenda instabilidade atmosférica. E é exatamente isso que gera, no mundo real, os volumes altíssimos de chuva que foram registrados. Bom, agora precisamos fazer uma pausa super importante para observar alguns conceitos com mais clareza e garantir o nosso rigor científico. É preciso ter muito cuidado para não confundir os conceitos de tempo e clima. O tempo se refere às condições atmosféricas imediatas, de curtíssimo prazo, como sistemas DOL agindo naqueles dias específicos de maio. Por outro lado, o clima diz respeito aos padrões atmosféricos de longo prazo, como o aquecimento dos oceanos alterando dinâmicas globais ao longo de décadas. Separar bem esses dois conceitos é a chave para não cairmos em discursos sensacionalistas e mantermos o compromisso com a verdade científica. O que nos leva à parte 3. Clima, o fator antropogênico e os amplificadores de longo prazo. Olhando para esse cenário de longo prazo, os dados do relatório do IPCC de 2022 são completamente categóricos. A região nordeste do Brasil é extremamente sensível ao aquecimento global de origem antropogênica. Pensemos no impacto físico direto. É uma reação em cadeia. Oceanos mais quentes significam uma evaporação intensificada. Isso altera totalmente os padrões da dinâmica dos ventos que carregam os distúrbios atmosféricos. O resultado disso? Eventos extremos passando a acontecer com um aumento brutal, tanto em magnitude quanto em frequência. E assim chegamos à parte 4, a produção do risco social, ou seja, como a geografia humana acaba criando os desastres. Tem uma frase que muda a nossa forma de enxergar tudo isso. A tragédia que se repete não é uma fatalidade climática, é um desastre social. É preciso entender sem rodeios, que a destruição que a gente vê nas cidades a cada estação chuvosa não é só um capricho inevitável da natureza. Pelo contrário, trata-se de uma vulnerabilidade severa e muito previsível, criada pela própria maneira estrutural como o espaço urbano é ocupado. Pesquisas muito consistentes, como o trabalho de Costa de 2024, mapeiam perfeitamente os direcionadores estruturais dessa vulnerabilidade. Reparem bem, o mercado imobiliário historicamente excludente, somado a um crescimento urbano desordenado, empurra populações de baixa renda direto para as áreas de maior risco topográfico. A gente está falando da ocupação de encostas instáveis e planícies de inundação, agravado por uma enorme falta de saneamento básico. O risco ambiental definitivamente não cai do céu de forma igual. Ele atinge de forma muito mais impiedosa quem já está à margem de qualquer infraestrutura urbana. Para fechar essa nossa análise de hoje com base no estudo de Rocha de 2023, fica uma questão urgente e inadiável para a gente refletir.
considerando essa desigualdade estrutural contínua, como as cidades costeiras brasileiras devem adaptar urgentemente seu planejamento urbano para sobreviver aos impactos garantidos do aquecimento global. A ciência demonstra com muita nitidez que apenas prever o tempo com exatidão, por melhor que seja a tecnologia, já não é mais o suficiente. Sobreviver nas próximas décadas vai exigir repensar profundamente o saneamento, a distribuição justa do espaço e o direito humano mais básico a uma cidade verdadeiramente segura. E aí, qual deve ser o nosso primeiro passo?